templo fortaleza. Templo fortaleza do nosso espírito. Não é um castelo material, não é um templo de colunas de pedra, mas as colunas da fé, da esperança, da força, da vontade divina em ação. E exatamente a espiritualidade acesa na chama violeta do altar permanente do ser. Entenderam? Esta é a imagem do que temos que ser, da consciência da esfera. E expandir o nosso ser de tal maneira para criar a forma mais perfeita do universo, que é a esfera. Portanto, todo o anjo é filho de Deus. E quem são os anjos? São os enviados de Deus. E quem são os enviados de Deus? Aqueles que antigamente eram chamados de anjos, hoje são definidos e considerados como extraterrestres. Ele dá a sua genealogia, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele diz tudo. Eu vou para os céus de onde vim. Vós sois de abaixo e eu sou de acima. Está lá escrito. Ele diz que está categoricamente a dizer que é de outro mundo, de outra esfera que não é esta. E portanto, ele é efetivamente um Bodhisattva. O que é um Bodhisattva? É um Buda que alcançou a budeidade, mas que renunciou a aceitá-la enquanto existirem seres à sua volta no mundo do sofrimento e da dor, e ele compromete-se a nascer no meio deles para iluminar e os levar à luz. Mas só no planeta Terra ou também noutra... Aqui na Terra e noutros mundos onde haja dor e sofrimento. Portanto, o Bodhisattva nasce 1000, 2000, 3000, 4000 vezes, se necessário for, todas as vezes que é necessário nascer. Como está escrito no Bhagavad Gita de Krishna, diz assim: sempre que a verdade declina e as trevas se alcançam sobre a terra, eis que eu nasço de novo entre os homens e me faço homem, caminho entre eles. Sempre que essas condições estejam estabelecidas, o Senhor, Deus, nasce. Ou seja, quem é Deus é aquele que vem falar a verdade. É o homem. E isso torna-o um emissor de Deus e faz dele, entre os homens, um Deus. E essa mítica, uma vez que entre os judeus não se considerava mais do que um Deus, transformaram, portanto, os romanos, porque é preciso ver que a Igreja Católica tem uma gênese romana, foi fundada por um Papa que não assumiu o papel de Papa, mas foi, de certa forma, que foi Constantino, imperador de Roma, que criou esta igreja, porque o culto dos deuses romanos já estava a decair muito perante as novas, portanto, sobre a vida de Jesus. E então ele quis criar a história do Cristo, foi criado por ele. Portanto, o Cristo, ele foi buscar isto aos gregos para criar a figura do Cristo, que tinha que ser um Deus também na carne. E para ser um Deus na carne, ele tinha que ser, efetivamente, se ele dizia que era filho de Deus, é porque era Deus também. E tinha que ter poderes fantásticos. E muitos dos milagres assinalados que ele terá feito, não quer dizer que ele os tenha feito. Porque se formos ver, de acordo com as Escrituras, ele deu vista aos cegos, até ao cego de nascença. Ele curou os coxos e paralíticos, ele curou os leprosos e deu vida aos mortos. São
os milagres imputados a ele. O que é que isto quer dizer? Cego, paralítico, leproso. Cego, o que não vê. O que não vê o quê? O que não vê o caminho, o que não vê a verdade. O que não vê a verdade filosófica. Paralítico, o que está entravado por conceitos, etc., e que não consegue caminhar rumo à verdade. Construir igual. Portanto, o leproso é aquele que tem um estigma de sujeira. Portanto, o leproso era considerado impuro e sujo naquele tempo. E, portanto, a sujeira é a carga psicológica da culpa e portanto, que não o deixa andar. Portanto, é isto. E a ressurreição do morto é exatamente pôr isso tudo de lado e caminhar. Portanto, estes são os 4 grandes milagres atribuídos a Jesus, que efetivamente podê-los-ia perfeitamente ter realizado ou não. Portanto, o importante aqui é o aspecto psicológico do miraculoso do processo. O milagre é o supera-te a ti mesmo. No fundo, Jesus vem dizer, vem fazer aquilo que Sócrates disse: homem, conhece-te a ti próprio e serás igual aos deuses. Não é? Aquilo que supostamente Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim ou através de mim, uma coisa assim. Se calhar isso aí dá origem a muita confusão. Pois, ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Claro que ninguém vai ao Pai sem ser por ele, por aquilo que ele diz. Por aquilo. Ninguém vai ao Pai se não seguir o princípio do amor, do perdão, dessas coisas. Ninguém vai contactar o Pai. O Pai é o caminho, a verdade e a vida. O Pai. Aqui o Pai. Não sou eu, hein? Sou eu também, mas não sou eu. Entende? Eu e o Pai somos um. Uma afirmação dele. Quem me viu a mim, viu o Pai. Daí o homem-deus. Nietzsche, um filósofo, criou a teoria do super-homem. E o Hitler seguiu a teoria do homem-deus. Lá, mas seguia. Aliás, ele era nietzscheano. Ele era que, desculpa? Nietzscheano. Seguia Nietzsche. Portanto, obviamente. Eu também gosto muito de Nietzsche e não quer dizer que eu vá agora criar uma guerra mundial. Obviamente. Então, é assim, são simbologias, ideias, ideologias também, que se mal interpretadas podem dar origem a muita coisa. Não quer dizer que isto seja mal. Então, para definirmos, a Igreja Católica foi constituída e criada não por Jesus, mas por Constantino. Ok? Historicamente, só para escreverem o Evangelho de Mateus, andaram a revirar mais de 70 manuscritos das várias comunidades iniciais, ditas cristãs, para escreverem depois o Evangelho de Mateus. Pedacinho daqui, dali, daqui, dacolá, e aquilo foi feito cozinhado. Mateus não foi nenhum apóstolo de Jesus. Dentro dos 12 apóstolos, há o nome de cada um deles citado na Bíblia. Não há nenhum Lucas, não existe nenhum Marcos, não há nenhum Mateus. Só há um João. Mas não há mais nenhum. Ok? Mas isso aconteceu para o século IV, não é? Exatamente. Já tudo, e estava tudo pervertido. Tiago foi discípulo, irmão e tudo mais. Não só. Aliás, havia 2 Tiagos, o Tiago Maior e o Tiago Menor. Nós falamos do Tiago Menor, que era o irmão mais novo de Jesus. Portanto, que aliás o nome dele era Jacob. Ele tinha
um outro irmão que era gêmeo que nasceu com ele, que era Judá, ou seja, Judas, que era irmão gêmeo dele. Ele, o primeiro que nasceu foi Yosef, o verdadeiro nome dele era José. Yosef ben Yosef. Porquê? Como sendo o filho primeiro daquele casamento, porque José não era jovem. José, na verdade, o pai, era já um homem de idade e viúvo, pai de 5 filhos do primeiro casamento. Mas aquele casamento com Maria, aquele parto, o primeiro que nasceu, pela lei tinha que se chamar José, porque era de acordo com a lei que o primogênito tinha que ter o nome do pai. Os outros já podiam não ter, mas o primeiro a nascer tinha que trazer o nome do pai. Portanto, o nome dele era Yosef ben Yosef. Ben quer dizer filho de. E depois o outro gêmeo que nasceu no mesmo parto chamava-se Judá, ou Judas. Judá ben Yosef. E foi conhecido por Tomé, ou Tomás, que era irmão e fazia também a evangelização. Os 3 que fizeram o trabalho do Cristo, ou o trabalho de Jesus, foi José, Judas e Tiago. Foram os 3. O que foi parar à cruz foi o mais novo de todos, que foi crucificado por engano em vez dos outros. Na altura em que José, o dito Jesus, que é chamado, estava precisamente nessa altura na Turquia, na Anatólia, quando isso aconteceu. E portanto, Jesus morreu no Japão com 110 anos de idade. E o seu irmão que morreu na cruz, em japonês, é chamado de Ishikiri. Ishikiri. E o Tiago Maior, doutor? Quem O é? Tiago Maior foi um discípulo que continuou o seu trabalho, como disse. Portanto, dizia eu que este processo de iluminação, etc., segue vários caminhos. Então, a Igreja surgiu assim. Jesus não quis constituir uma Igreja. Jesus apenas veio, ou seja, o Mestre que se manifestou com esse nome, como vocês conhecem, ele era conhecido no Oriente, em todo o Oriente, ele foi conhecido pelo nome de Buda Issa. Era Issa, o Buda Issa. Tem até registros dele no Tibete e tudo mais. E diz de onde ele veio, que veio da Galileia, está lá escrito tudo isso. Portanto, e ele morreu com 110 anos no Japão, casado, com filhos, já do segundo casamento, porque a sua primeira esposa tinha morrido. Aliás, ele era casado, ele não podia ser, portanto, solteiro. Porque naquele tempo, um homem que fosse solteiro era mal visto perante a sociedade daquele tempo. Já tinha o estigma de viver na Galileia. E, portanto, vivendo na Galileia, por isso dizem, da Galileia nada de bom pode vir. Na Galileia, porque era onde estavam os gentios, aqueles que não faziam parte da herança de Abraão, porque mais do que Adão, ali era a herança de Abraão. Abraão é que era o Senhor, entre eles. Portanto, não participava da herança de Abraão. Logo, não era um filho digno se fosse solteiro. Era mal visto. E, aliás, há um sinal de que ele era casado no tal milagre de transformar a água em vinho nas bodas de Canaã. Porque se ele fosse um convidado, não tinha que se preocupar com a falta do vinho para a boda, porque ele era apenas convidado. Mas não, mas vai chamá-lo porque faltava vinho para... E aí ele vai resolver o problema, porque era a boda do casamento dele, em Canaã. Porque Madalena foi a herdeira de todo o conhecimento que ele deixou. E por isso ela foi proscrita
Mas Que é é a primeira assim. mulher, doutor? É a É a primeira primeira mulher e morreu depois, mais tarde, ainda nova. Não deixou descendência. Deixou. Portanto, o que acontece é que Madalena era casada com ele, mas era mulher. Maria, a mãe, tão falada e idolatrada na igreja, não tinha voz ativa, porque era mulher. A única coisa que ela falou e disse naquele tempo que foi válido foi, quando foi da história da boda, venham e façam tudo aquilo que ele vos diz. Foi somente o que ela disse, mais nada. De resto, não pintou nada no assunto. Porquê? Era mulher, uma mulher não tinha voz, nem tinha, portanto, mulher portanto, na sociedade israelita era idêntico a tola, pessoa que não valia nada e, portanto, não se podia crer na mulher. Por isso, a mulher é desvalorizada. Não foi Tiago, foi Pedro. É que denegriu a imagem de... portanto, a história da prostituta é uma história que foi criada pelos papas e por tudo isso. Madalena nunca foi prostituta, nem nunca foi uma mulher de mau porte. Primeiro, ela era 2 vezes nobre. Porquê 2 vezes nobre? Porque dentro da linhagem da nobreza israelita, ela era uma princesa do reino de Magdala. Por isso ela era chamada de Magdalena. Ok? Portanto, por parte da mãe, ela era herdeira disso. E a mãe casou-se com um príncipe da Pérsia, que era filho do rei da Pérsia. E vão os dois em missão para o Alto Himalaia, e lá nasce Maria. E eles faziam parte da confederação dos guardiães de Agartha. E entravam pelos caminhos secretos que havia. E então, uma das vezes, ela foi morta, a mãe dela, foi morta por uma seta de um dos, portanto, de um dos guerreiros que vieram por ali em batalha e atirou uma seta e matou-a. Daí que ela ficou órfã de mãe. E o pai, que era amigo de José, dito Jesus, que era então ainda estudante no Oriente, pediu-lhe por tudo, por segurança, que pusesse a menina na casa dos portanto, familiares que viviam na zona de Israel, na zona de Betânia. Ela era muito mais jovem do que o mestre José, ou Jesus. Na altura ela ainda era uma criança e ele ainda era um jovem com 20 anos, pouco mais, na ocasião. E ele leva para entregar a José de Arimateia, que numa das caravanas ele ia muitas vezes ao Oriente, e entrega nas mãos de José, que ele leva para Israel, onde mais tarde ele vai ter com ela e ela se namora dele e acabam por casar. Esta é a verdadeira história da Madalena, que de prostituta nada teve. Entendido? E então, nem nunca fez nada de mal. E aquela mulher relatada no Evangelho, que era adúltera e que é apontada como a Madalena, em nenhum lado das Escrituras se diz que é Madalena. Isso foi tudo denegrido pela Igreja. Porquê? Porque era mulher. Esse era o grande pecado dela. Segundo, porque era detentora do conhecimento que o Mestre tinha dado. Terceiro, porque ela e João eram os hereges de todos eles, porque tinham um conhecimento que nunca tinha sido passado a nenhum deles. João o Batista.
Não, João, o evangelista. E por isso, ela se vem a juntar mais tarde a Maria, a mãe, em Éfeso, na Tunísia, na Turquia, quero dizer, na Turquia, e acabam depois por rumar ao Oriente, onde Maria, a mãe, morre no caminho, portanto, morre no território que hoje é o Paquistão, de ataque cardíaco, e ela segue para o Japão e morre lá. E depois, mais tarde, os seus restos são trazidos para a França, onde ainda hoje estão. Porque havia uma teoria. Está em França. Está em França. Sim, os merovingios e os cátaros e os foram assassinados pelo Papa com os templários. Tudo isso. Ela pertencia à família dos cátaros, não? Quem? Maria Madalena. Não, mas originou da raiz dela, da sua descendência, e até que veio o rei de França. Ok. A dinastia francesa, a dinastia de Orleans, tem fundamento precisamente na Flor de Lis, portanto está ligado exatamente à Ordem de Maris, a mesma ordem que fundou Portugal, a mesma ordem sagrada de Maris. João Batista foi mestre de Tiago, de Santiago, o irmão mais novo de Jesus, que também desempenhou a missão do Cristo e que foi parar à cruz. Foi esse que foi criado juntamente com os essénios, junto com João, e que depois João sai dos essénios e vive ainda, e o Tiago sai na mesma ocasião e torna-se discípulo de João e mais tarde discípulo do irmão, e depois participa do trabalho iniciático. Portugal, através do ressurgimento de Shambhala Lis. Lis, Fátima. Fátima, Lis é a Shambhala, a nova Shambhala do momento. É o momento atual. Daqui sai a luz. Daqui sai a luz para o mundo. Somos nós. Por isso é que há uma frase que está, muitas vezes, e está escrita em Fátima até pelos próprios católicos, e que desconhecem a origem, mas está lá, Lux Mundi. E há o movimento Lux Mundi, lá deles, católico, mas eles não sabem o que é na realidade o Lux Mundi. Está ligado exatamente também à Ordem de Maris. Não somos marionetes, somos exatamente descendentes, aliás, nós somos descendentes diretos da chama crística, entre aspas, ou como da chama luminar, como podemos chamar. Nós somos descendentes diretos dessa taça crística, desse grau de luz, que não é um grau físico, mas sim espiritual, não é uma taça, mas mais do que isso, que é o próprio Portugal, que em si este território é designado pela Galileia dos gentios, nos escritos antigos. A Galileia dos gentios, que traria à luz nos últimos tempos a passagem do testemunho. E é precisamente aqui que os rolos se vão concretizar. Não é o Mar Morto, mas sim os rolos que saem daqui. Os que é, doutor? Rolos. Rolos. Sim, os escritos. Atenção ao nosso hino nacional, que é muito importante. Portanto, dos teus egrégios avós, quem são os egrégios avós? E o que são os egrégios avós? Os egrégios avós, nós somos descendentes dos Atlantes, diretos. Os nossos egrégios avós é cultura atlântica. Não é por acaso, novamente a serpente entra aqui. A serpente significa sabedoria, não é? Significa cura, significa mistério, não é? Significa vida, veneno e morte. Mas há a serpente simples e depois há a serpente alada, não é? A serpente alada é a serpente ressurreita,
portanto, a serpente de luz. Portanto, há que ver isto. Isto vem tudo também das hierarquias do serpentário, que vieram também para aqui. Os inícios. É verdade? E daí a história de Hermes e tudo mais. Não é? Não é por acaso que Mercúrio, o planeta, simbolizando astrologicamente a liberdade e a transformação, não é por acaso que Mercúrio simboliza também tudo o que é terrível e tudo o que é, portanto, de pior para purgar. Portanto, daí que Mercúrio está ligado à primeira fase da alquimia, que é o negredo, a obra ao negro. Está ligado. E une-se a Plutão aqui, com a força todo o peso. Do que semeaste vais colher. Vais pagá-las todas agora já. Portanto, antes que vivas, morres. É o primeiro ponto da iniciação. O terror. Isto é interessante. Tocar estes pontos por esta ótica. Porque as coisas que parecem uma coisa não são aquilo que parecem. São fase de um plano iniciático. O terror é a nossa consciência. É o transfundo da nossa memória, da nossa mente. Os nossos processos. Entendem? Daí que todo este trabalho é um trabalho muito importante. O trabalho da alquimização, o trabalho de transformação, o trabalho de recuperação, de resgate do nosso ser. Resgate da nossa identidade. E atenção, não nos percamos à procura de quem é a nossa família cósmica, que eu vim das estrelas X, eu vim de tal parte. E a gente diz, sim senhor, muito prazer, e o que é que isso serve? Alimentar o ego E só. antes disso, não é? Pois, não é? Isto é exatamente como aqueles que vêm ao pé de mim e dizem, eu sou a rainha Dona Antonieta, ou eu sou isto, eu sou o rei tal, eu fui assado. E eu depois digo assim, olha, muito prazer, eu sou a prostituta de Roma. Alguém tinha que ser, não é? É importante a gente montar essa história. Porque mais importante do que fomos é aquilo que na realidade somos agora. Que interessa viver as glórias do passado, porque se fossem tão glórias a gente não estava aqui. Exatamente. Caiamos no real. Não é? Portanto, essas coisas, eu vim da conjunção tal, eu sou do planeta tal, muito prazer. Isto faz-me lembrar uma história caricata que me aconteceu há muitos anos atrás. Naquele tempo, em Portugal, ainda era estigma uma pessoa ser homossexual. Era um estigma tremendo, dava direito até a ter perda de trabalho, essas coisas todas, vocês sabem que isso acontece. Então eu estava na consulta, já há uns anos, em Lisboa, e chega-me lá um indivíduo, pela primeira vez, estende-me a mão, estendi-lhe a mão, eu estava ainda de pé, ia-me sentar na secretária, recebi-o e tal, e ele diz-me assim, doutor, eu sou homossexual. E eu então olhei para ele e disse, muito prazer, eu sou Carlos Carvalho. Aconteceu mesmo comigo. Aconteceu comigo. Porque eu não sou assim só de agora, eu já sou assim desde que. Pronto. Aliás, conheceu-me já de jovem. Conheci-o no vinho. É, no vinho não, eu não. Portanto. Era uma graça. Mas já tinha o meu espírito, também era cómico. Estava sempre na brincadeira. Pronto, portanto isto não é de agora, já é marca minha.
Então, é claro, eu perante aquilo tudo eu disse, muito prazer, eu sou Carlos Carvalho. Portanto, é o que eu faço perante os processos que me apresentam. Eu sou fulano, eu fui não sei o quê. Pois, eu gosto muito, eu fui. Isso faz lembrar, eu tinha isto, eu tinha aquilo. Muito prazer, então você é tinhoso. Tinha. Não pode ser. Temos que ser o que somos. Vocês desculpem, mas eu sou muito realista. Tenham paciência. O meu signo é do fogo, mas eu até parece que sou da terra. Porque eu aqui ponho a coisa bem na terra. Há que cair na real. Deixem-se de coisas. Este é o meu conselho. Para bem de todos. Não? E cada país, cada nação tem o seu mapa particular. Portugal é signo de peixes, para quem quiser saber. É do símbolo de peixes, exatamente. Mas quem fundou Portugal foi a Ordem de Marias. A Ordem de Marias é uma ordem que nunca teve assento físico, real, verdadeiro, no sentido de ver o templo, mas que teve sempre irmãos ocultos, irmãos e irmãs ocultas, que aparentemente noutras instituições, através de frades como os irmãos jeronimitas e outros, deram constituição oculta à formação da nação. Dom Afonso Henriques, supostamente, porque não era, mas sim o filho de Egas Muniz, que assumiu o nome de Afonso Henriques, e por isso foi rejeitado pela mãe, que não era a mãe, porque não reconheceu o filho, e se bate nas tropas que ele levantou contra a mãe, suposta mãe, em São Mamede, na Batalha de São Mamede, e que ela é derrotada. Efetivamente, se olharmos para a história que nos contam, porque ela andava de amores com um fidalgo galego, não tem ponta por onde se pegue, porque ele próprio era também galego por origem da mãe, porque Dona Tareja, que era o verdadeiro nome dela em galego, Tareja, era galega e de ascendência ainda tinha parentesco ela com o rei da Galiza, que era também de Leão e Castela. Portanto, estavam unidos. E única e simplesmente, o que é que acontecia? Naquele tempo, havia ali uma estrutura que politicamente e como povo era incómoda ao reino de Leão e Castela, ali naquele enquadramento da Galiza, que era o condado que estava cheio de nórdicos, que estavam ali, era um enclave nórdico, e aquele enclave que estava ali era uma pedra no governo do rei de Castela, que era também rei da Galiza na altura. Estavam unidos, embora não havia nenhum reino das Espanhas, nem nada disso ainda naquele tempo. O que acontece é que o conde Dom Henrique, que era francês, que veio das cruzadas, obteve, por favores em batalha, aquele território que lhe foi dado. Percebem? E aquele território, como era algo que é detestável, oferece-te isto que é para ficar livre disto. Foi isso que aconteceu. Então, a criança que nasceu, o menino, ele era paralítico das pernas e era uma criança raquítica. Por isso existe ainda hoje uma mítica sala no Castelo de Guimarães, que vocês podem constatar, que diz Sala da Cura Milagrosa das Pernas do Rei Dom Afonso Henriques. Está lá escrito isso. E é apresentado como tal. Ora bem, foi a sala onde a senhora Tareja encontrou o seu suposto filho pela primeira vez com 15 anos de idade, como um jovem vigoroso e tudo mais, que não tinha nada. E que ela reconheceu não ser o filho dela, que era o filho de Egas Muniz e da esposa dele. E o verdadeiro filho dela foi mandado
para a parte monástica, onde ele morreu em clausura, como monge de clausura. E esta história é conhecida da própria Igreja, que sempre se calou do assunto. Portanto, o primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henrique, não era nem Afonso e nem Henrique, mas cumpriu o principal propósito, que foi fundar a nação. Isso é chamado o fundador. Ok? E outra prova de que ele era filho de Egas Muniz e não da Teresa de Dom Henrique é quando ele falta à palavra dada ao rei. Quem se vai oferecer de penitente com a família a Castela é exatamente Egas Muniz e tudo mais. Não foi por ser respeitador do seu senhor, não, porque quem faltou à palavra foi o seu filho. E de acordo com o código de ontologia de cavalaria daquele tempo, uma desonra de um filho tinha que ser pago pelo pai e pela família, que tinha que se apresentar como penitente a pedir perdão ou oferecer a vida em troca. Foi o que aconteceu. Entenderam? Aí está demonstrada a filiação de quem era o Dom Afonso Henrique. Continuando. Isso aqui serve, como eu dizia, a questão da serpente, serve precisamente para lembrar que entre a nossa mítica, a mítica lusitana, diz-se que Dom Sebastião perdido viria numa manhã de nevoeiro. Viria de novo. É o encoberto. O encoberto. Viria de onde? De entre as brumas da memória. Surgiria Sebastião, que é Sebaste. E Sebaste significa filho da serpente. E os reptilianos têm alguma coisa a ver com isso? Não. Filho da serpente, sim e não. Filho da serpente, filho da sabedoria. Filho da sabedoria. Portanto, quem é este o encoberto? É exatamente aquele que ressurge em Portugal no Quinto Império. O velado. Aquele que está encoberto pelo véu. Aquele que estando não está, que dá sem se apresentar como sendo, e que é, entre aspas, o Salvador Luso no processo político não político, religioso não religioso. É ele que aparece como avatar, o Elric. Temos 3 Elricos a manifestar-se. O Elric o fundador, o Elric o navegador, em Henrique o navegador, e o último Elric o salvador, ou redentor da nação. Desculpa, pode ter isto. Elric o fundador, Elric o navegador e Elric o salvador ou redentor da nação. E esse terceiro, onde é que ele está? É o terceiro. Onde é que ele está? É o encoberto. Por isso ele tem que ser, ele é sempre o encoberto. Se ele diz onde está, deixa de ser o encoberto. Tem que ser o encoberto mesmo. Porque é mesmo encoberto. De entre as brumas da memória sairá. Sairá o quê? Lix lex. Lix bona. Lisboa. Boa lei. Lei. Boa lei. Boa lei. Boa também de serpente. Não é por acaso que Lisboa era chamada Ofiusa ou terra de serpentes. Curiosamente. E tinha muito. Já agora, por falar em Lisboa, uma pergunta que não tem nada a ver com isto, está a falar aqui. Portugal, sendo uma ilha atlante, terá alguma coisa a ver com o nome do país? Portugal. Tem,
porque quando se deu o problema tectónico que acabou com a Atlântida, ainda antes da queda da Lua, a Atlântida começou a dividir-se, a fragmentar, era um continente único e era mesmo um grande continente, e começou a fragmentar-se em ilhas há mais de 800 mil anos atrás. Começou a crise da Atlântida, ainda antes do processo. Logo, esta ilha, a quinta ilha da Atlântida, a ilha de Portugal, acabou por se deslocar e bater contra uma parte da Europa. Desse choque das placas surgiram os Pirineus e aumentou em altitude a Cordilheira dos Andes. Já existia, mas aumentou esse choque de placas. E, portanto, fundiu-se a Ibéria, Portugal, com a Europa. E ficou, por isso, é diferente a Ibéria. Na Europa, ela forma uma cabeça. É como uma cabeça coroada. Daí que a Ibéria, daí a Ibês, rainha da Ibéria, que era tradicionalmente, e está contada a história dela, filha da rainha Peixe, Itzotzotli, o nome da senhora, está no meu livro, Os Extraterrestres Existem. Pode-se ver desses livros, por favor. Que eu e a Flora encontramos o retrato dessa senhora numa pedra em Lis, em Dormes. Lembra-se? O retrato da rainha Peixe, tinha cara de peixe, lembra-se disso? Porque em Lis há uma zona onde as pedras falam. E tá, muitos tridentes. E aqui há uns Aqui está. Lembra-se da cara? Sim. Era isto ou não? É. E aqui há tempos eu estive a ver de novo a nossa ida lá, as fotografias, e numa determinada pedra está lá muita coisa. Umas fotografias que eu tenho lá guardadas. Exato, e aquela do monge e tudo mais, com o capuz e aquilo tudo. Está lá tudo. Escritas nas pedras, grafismos das pedras que eu. Pedras são isto tudo tem tradução, não está aqui no livro, mas há de ter. Está de ser um novo livro um dia.